Graça e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós nos reunimos aqui para essa nossa aula de escola bíblica dominical. Mais uma vez eu também desejo, é o desejo do meu coração, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa sentir o amor do Senhor te envolvendo nesses dias. Irmãos, nós iniciaremos essa aula retomando um pouquinho da aula passada. Continuaremos sobre o tema o cristão e a fé, para concluir aquilo que nós iniciamos no domingo passado. Eu vou retomar aqui alguns pontos que nós abordamos no domingo passado, na aula anterior, para que você não inicie essa segunda aula perdido, ou se você não pegou a primeira aula, você não inicia essa segunda aula sem ter pelo menos a noção do que nós tratamos num primeiro momento, e que, por objetivo, nós devemos concluir nesse dia de hoje, nessa aula aqui. Então, eu vou compartilhar com os irmãos a nossa tela de projeção do PowerPoint, para que nós possamos dar seguimento à nossa aula sobre cristão e fé. Então, o texto que nós utilizamos continua sendo o mesmo, Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse foi o tema da nossa aula passada, aliás, o texto base da nossa aula passada, e nós discorremos a respeito desse texto, tratando um pouquinho a respeito dessa questão da fé, como que o cristão lida com a fé, tudo aquilo que envolve a fé do cristão. E nós, recapitulando, nós meditamos primeiro nas coisas que nós esperamos. Ora, se a fé é a convicção daquilo que se espera, o que nós esperamos? E eu queria relembrar que nós elencamos aqui que, como cristão, nós esperamos o cumprimento das promessas de Deus, dali a referência bíblica, a segunda vinda de Jesus, esse é um grande anseio de todo cristão, a ressurreição, tanto para justos como para ímpios, e lembrando que os justos viverão com o Senhor na eternidade. Já os ímpios vão ressuscitar para o julgamento, para o juízo final, e é pesaroso, é com pesar que isso vai acontecer, porque os ímpios certamente lhes é reservado o reino, enfim, do inferno, que está reservado já para o diabo e seus anjos. Também nós esperamos como cristãos a eternidade com Jesus, se nós ressuscitaremos de maneira justa, justificados, salvos pelo Senhor, a nossa expectativa é que passemos a eternidade com o Senhor. Também esperamos a provisão de Deus na tribulação, a conversão dos pecadores. Esse também é uma grande expectativa de todos nós cristãos. Esperamos que mais e mais pecadores sejam levados ao arrependimento e se unam a nós, a igreja do Senhor, para que vivamos e passemos a eternidade, então, com o Senhor. Outra pergunta importante, só recapitulando, que nós pensamos é o seguinte: se nós esperamos, nós vimos algumas coisas as quais nós esperamos em quem? É no governo federal? É no governo estadual? É em autoridade terrena? Não, nós esperamos no Senhor. Paulo vai nos lembrar isso lá em segunda carta que ele escreve para Timóteo. Ele fala: olha, eu sei, eu conheço o Deus em quem eu tenho crido. Ora, se nós esperamos no Senhor, se nós esperamos em Deus, nós somos de diversas formas abençoados. E aqui nós elencamos também algumas dessas bênçãos que recaem sobre nós, que esperamos no Senhor. Por exemplo, a assistência divina, a herança eterna, sustento e provisão, o agrado de Deus. É do agrado, Deus se agrada, lança o seu agrado sobre aqueles que esperam nele, As forças renovadas, aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. A bondade do Senhor também é derramada sobre aqueles que esperam no Senhor. Essas foram algumas das bênçãos que nós vimos na aula passada a respeito daqueles que esperam no Senhor. Não esperam em qualquer lugar, mas esperam no Senhor.
E nós pensando no Senhor, nessas questões de que nós cremos, nós temos fé e certeza, nós também temos certeza daquilo que nós não vemos. Então não é necessário que nosso Deus se materialize para que nós o vejamos. Olha só o que o Senhor vai nos lembrar em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí nós começamos a pensar, de que forma que nós podemos ver a Deus, se não de uma maneira materializada? Nós podemos contemplar o Senhor através dos seus milagres, nós podemos contemplar o Senhor através da natureza criada, através da maneira com que Ele opera em nossas vidas. E sem dúvida nenhuma, uma das maiores percepções que nós podemos ter da existência do Senhor é através do Espírito Santo, que testifica ao nosso espírito que nós nos tornamos filhos de Deus, que Deus é conosco, que Deus nos adotou. Então, olha, embora não vejamos, temos a certeza que Deus existe, podemos contemplá-lo sem dúvida nenhuma, de que suas promessas serão e estão sendo cumpridas nas nossas vidas, suas bênçãos serão e estão sendo concretizadas também em nossas vidas, de acordo com a sua vontade. Portanto, nós vimos também lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós, ao final da aula, nós lançamos um desafio para os irmãos. Um desafio para a semana, para que você, durante a semana, refletisse, buscasse, estudasse e pensasse em 3 tipos de fé que você pode elencar ou poderia ter elencado, e que você desse exemplo. Foram poucos os irmãos que comentaram no nosso canal do YouTube e, infelizmente, não lançaram lá as suas opiniões, embora nós tenhamos mais de quase 150 acessos até o momento da gravação desse vídeo, praticamente 150 acessos na nossa aula, mas os irmãos não colocaram lá os tipos de fé que conhecem, que já ouviram falar, a partir da sua percepção, a partir da sua experiência de vida, a partir da sua busca, do seu estudo, e nos lançaram exemplos acerca disso. Infelizmente, mas é válido porque talvez agora, daqui para frente, nessa aula que nós vamos falar a respeito dos tipos de fé, você possa agora sim elencar e fazer um comparativo com situações e experiências que você já vivenciou relacionados à fé no nosso Senhor. Então vamos começar aqui com tipos de fé. O primeiro tipo de fé que nós podemos elencar aqui é a chamada fé natural. Fé que é inerente ao ser humano. O que isso significa? Que todo ser humano tem esse tipo de fé. Talvez nem perceba, mas tem esse tipo de fé. Esse tipo de fé, por exemplo, é a fé que nos permite fazer programações, planejamentos. Olha só, nós fazemos planos, nós agendamos compromissos. Essa semana, ao final dessa semana, aliás, eu cortei o meu cabelo. E nesse momento que nós estamos vivenciando, eu precisei ligar, agendar, me programar e programar com o cabeleireiro também, para que cortasse o meu cabelo. Ora, eu fiz isso crendo que tudo ia dar certo e eu compareceria ao salão no dia marcado, no horário reservado, para que tudo ocorresse bem. Então, você vê, é um tipo de fé que a gente nem para pensar nesse tipo de fé. Olha só, fazemos compras parceladas e financiamentos. Isso aí são poucas as pessoas, na verdade, que fazem compras parceladas e financiamentos. Brincadeira à parte, irmãos, mas veja bem, nós compramos. Às vezes você precisa trocar um aparelho telefônico ou comprar um carro, enfim, um imóvel. Você faz parcelas, você financia. Baseado em que você faz isso? Na expectativa de que tudo vai correr bem, de que você vai poder honrar todos os seus compromissos. Essa é uma fé natural. É a fé que faz com que a gente levante de manhã cedo para ir para o trabalho. Na expectativa de que nós vamos, tudo vai dar certo e ao final do dia nós retornaremos para os nossos lares, para as nossas casas. Essa é a fé natural. Mas olha só, embora nós tenhamos fé de que tudo isso acontecerá de maneira normal, isso só será realmente concretizado se o Senhor quiser. A ideia dessa aula é a gente elencar os tipos de fé, tentar identificar se nós, porventura, colocamos esses tipos de fé em prática, qual que é o nosso entendimento desse tipo de fé e comparar com o que a Bíblia nos dá de exemplo a respeito dessas fés, para que a gente então tenha uma nova reinterpretação ou uma consciência do tipo de fé e da maneira como nós lidamos com essas fés. Então, veja bem o que a Bíblia vai dizer. Olha só o que Tiago escreve no capítulo 4, versos de 13 a 15.
Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Olha só a maneira como o Tiago nos faz enxergar essa fé natural. E como que, mesmo nessa fé que é inerente a todo ser humano, nós temos que ter a consciência de que as coisas ocorrem se o Senhor quiser. Porque o Senhor é Senhor de todas as coisas. E em tudo Ele governa, irmãos. Olha aqui que a Bíblia nos ensina, que extraordinário. Passemos o próximo tipo de fé. Vai tomando nota, irmãos. Salva isso se você puder salvar no seu computador, no seu smartphone, enfim, ou toma nota disso, é importante. Olha só, fé condicional. O que seria essa fé condicional? Essa nós devemos ter uma atenção especial, porque esse é o tipo de fé que faz com que a pessoa dependa de uma condicionalidade. Por exemplo, faz com que a pessoa dependa da oração de um pastor. Nós sabemos que nós temos acesso ao trono da graça e devemos chegar até, nos aproximar desse trono da graça com convicção, com fé, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que pensam que só podem ser abençoadas ou que um projeto seu vai dar certo se o pastor orar, se ela fizer determinada coisa, se determinada pessoa a abençoá-la. Veja só que fé, que maneira diferente de imaginar a fé, mas que às vezes nós podemos praticá-la também, irmãos. Olha só, é a fé que a pessoa depende da ida em determinada igreja ou depende de determinados objetos. Já viu isso? Eu vou ler a Bíblia, mas Deus só vai falar comigo se for aquela Bíblia que eu tenho, aquele livro específico que eu tenho. Ou então eu só sou abençoado, eu só sou salvo de verdade se eu frequentar aquela igreja. Se for em outra igreja, lá Deus não... Irmãos, essa fé nós devemos ficar muito atentos a esse tipo de fé. É aquela fé que se apoia em circunstância, ao invés de se apoiar naquele que detém o poder absoluto sobre toda e qualquer circunstância. Quer ver um exemplo desse tipo de fé nas Escrituras? Olha só, João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Talvez, certamente você se lembre dessa história, é a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro havia morrido, Jesus chega, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Então Marta, ela não põe os olhos no abençoador, mas ela põe os olhos na circunstância, ela deposita a sua fé na circunstância. Ela não se dá conta de que Jesus está ali. O que mais chama a atenção dela é que Jesus chegou atrasado. Se ele tivesse chegado no horário, olha só, irmãos, está vendo como que é uma fé condicional? Se o Senhor é Jesus, mas na verdade o Senhor só seria o Jesus de verdade se tivesse chegado quando nós o chamamos. Essa fé, irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque nós colocamos a nossa expectativa, quando nós praticamos essa fé, nós colocamos nas circunstâncias, e não naquele que tem poder sobre toda e qualquer circunstância. Devemos ficar atentos, irmãos, a isso. Um outro tipo de fé, a fé ignorante. Talvez você já tenha percebido esse tipo de fé em algumas situações. Olha só, é aquela fé onde a pessoa não sabe se ela crê ou não crê. E enquanto ela não toma um posicionamento, ela se constitui alguém ignorante. Não é ignorante de bravo, de bronco, de violento. É aquela ignorância de falta de conhecimento. Olha um exemplo. Você vê na Bíblia, você pode testemunhar isso na Bíblia, o pai de um menino com epilepsia, que pede ajuda para Jesus, mas ele pede com dúvidas. Você se lembra desse texto? Olha só o que esse pai diz a Jesus acerca do seu menino. Marcos capítulo 9, verso 22. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aliás, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, eu não sei se você pode ou não pode, Senhor Jesus, mas se o Senhor pode, você percebe que é uma fé ignorante? Não sabe se crê ou se não crê. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Deus pode ou não pode, irmãos, resolver os nossos problemas? Quantas vezes nós
não nos pegamos questionando ao Senhor assim, ô Senhor, se o Senhor puder, eu não sei se o Senhor pode, mas se o Senhor puder, o Senhor me ajuda, resolve meu problema. Eu careço tanto do Senhor. Irmãos, olha o que a palavra diz. O próprio Jesus responde para aquele homem. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Fé resoluta nós precisamos, irmãos. Essa é a contra-resposta. A fé ignorante é uma fé resoluta. Avancemos a mais um tipo de fé, que é a fé espiritual. Olha só essa fé. É aquela fé que não mantém o foco nas bênçãos, mas no abençoador. Olha que tremendo isso daqui. A pessoa passa a entender quem é Jesus e o adora por quem ele o é, e não apenas por aquilo que ele pode fazer. Vamos considerar o episódio anterior, onde o homem questiona Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Nos ajude. A resposta de Jesus foi: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Com isso, olha só o verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, ele passa a colocar toda a sua expectativa de fato em Jesus. Diferente de Marta, tira os seus olhos da circunstância e põe os olhos não naquilo apenas que Jesus poderia fazer, que era libertar o seu filho, mas ele põe os olhos e a expectativa, a sua fé em quem Jesus é. É uma fé espiritual essa. E ele ainda reconhece: olha, ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Eu sei quem o Senhor é. Quero crer, quero ter essa fé. Fé espiritual. Avancemos, irmãos, para mais um tipo de fé. A fé racional. Olha só que interessante essa fé. É a fé que não considera o sobrenatural. Apenas a lógica, a razão. Quando nós colocamos em prática esse tipo de fé, irmãos, nós passamos a limitar o poder de Deus de acordo com o nosso entendimento. Tem coisas que nós vemos de maneira fechada ou limitada, por falta de entendimento e conhecimento. E quando nós transportamos isso para a nossa fé, nós passamos a enxergar as questões acerca de Jesus por uma fé, através de uma perspectiva racional. Eu me lembro, aqui é um testemunho pessoal, eu me lembro que, quando ainda não era cristão, um colega cristão comentou acerca das pessoas, dos famosos ex que existem na igreja. Ex isso, ex aquilo, ex viciado em drogas, ex mentiroso. E eu me lembro que ele falou ex aidético. Me perdoem até a expressão, que ela está em desuso, tem um termo mais técnico específico para falar a respeito disso, mas ele disse assim: lá tem ex aidético. A minha fé racional diz: não, isso é impossível. Por quê? Porque ainda não existe cura para AIDS, para o HIV. Você percebe, irmãos? É a fé racional, limitada. Quantas vezes nós testemunhamos coisas que Deus realiza, suas maravilhas, os seus feitos, mas nós ficamos divididos entre a razão e a fé. Quer ver mais um tipo de fé racional nas Escrituras? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mais um registro desse texto acerca da ressurreição de Lázaro, João 11:39. Jesus se apresenta como a solução para todos aqueles problemas. E ele pede: olha, tira a pedra daí. Marta, de maneira racional, ela não vê aquilo que o Senhor poderia fazer. Ela racionaliza a situação. Senhor, não adianta tirar pedra. Meu irmão está morto. E depois de 4 dias, já cheira mal. Fé racional, irmãos. Essa fé nos impede de ver, às vezes, o sobrenatural, ou de ter a nossa esperança, a nossa expectativa no sobrenatural. Agora, se por um lado nós temos a fé racional, temos também a fé sobrenatural. Essa fé é tremenda. É a fé naquilo que a ciência não consegue explicar, naquilo que transcende, que excede, que supera a expectativa da lógica ou a perspectiva da lógica e da razão. Essa fé é extraordinária. Olha só, me arrisco a dizer que normalmente essa fé deixa Jesus
admirado. Admirado. Irmãos, quantas coisas sobrenaturais nós já vivenciamos. Quantas coisas, quantas maravilhas o Senhor já não realizou, não só na nossa vida, mas nas pessoas com as quais nós convivemos, no meio da sua igreja. Deus realiza proezas, irmãos. E coisas que a ciência não explica. Coisas que a medicina fica atônita e não consegue explicar. Coisas que a razão, que a lógica não conseguem explicar também. E é normalmente a fé que deixa Jesus admirado. Quero fazer uma citação bíblica aqui acerca desse tipo de fé. Porque quando nós colocamos essa fé em prática, quando ousamos crer, o Senhor opera maravilhas. Olha um exemplo notório em Mateus 8:8. Você conhece essa história do centurião que tinha o seu moço, o seu rapaz, o seu soldado enfermo, e ele pede ajuda ao Senhor Jesus. Diz assim em Mateus 8:8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. É uma fé no sobrenatural. Irmãos, para imaginar o seguinte, como que a razão, a lógica ou a ciência é capaz de explicar uma cura física de uma enfermidade sem medicamento, sem manipulação, sem nada, irmãos, com uma única palavra de Jesus, a uma certa distância, quilômetros de distância. Jesus diz, olha, ser curado. E está curado. É essa fé que o centurião deposita no poder de Jesus, na pessoa de Jesus. Obviamente, esse texto aqui ele traz muito mais do que só essa ideia da fé sobrenatural, mas talvez isso seja tema para um outro estudo relacionado a apenas a vontade e o desejo de ter a bênção do Senhor manifesta na nossa vida e não receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Queremos apenas o Salvador e não o senhorio do Senhor na nossa vida. Mas isso é tema para uma outra aula. O que eu quero chamar a atenção aqui é essa fé no sobrenatural. Alguém que nem era judeu, mas que deposita a sua fé na expectativa de que com uma única palavra Jesus era capaz de operar um milagre sobrenatural e ele recebe esse milagre. O seu servo é curado, irmãos. Você conhece essa história? Que tremenda essa fé, irmãos. Avançamos a mais um tipo de fé, o que nós podemos chamar de fé morta. Olha que fé é essa aqui, irmãos. É a mesma fé que os demônios possuem. Talvez isso seja até impactante para você. Mas veja bem, olha o que Tiago nos fala lá no capítulo 2, no verso 19. Crês tu que Deus é um só? Olha, a pergunta é a seguinte, você tem fé, você acredita, você tem essa fé? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Creem e tremem. Olha só, é uma fé. Os demônios têm essa convicção da existência, do poder. Mas o que é diferente de tudo isso? O que faz essa fé uma fé morta? É que, embora eles saibam da existência de Deus, tremem sob o juízo de Deus, esse conhecimento deles não é capaz de produzir nada de bom ou edificante. Muito pelo contrário, eles continuam na sua labuta de matar, roubar e destruir, como nos informa o Senhor em João 10:10. É uma fé morta. É uma fé que não promove transformação. É uma fé que não impulsiona, não constrange, não faz com que as coisas sejam transformadas. Olha só o que Tiago fala na sequência do texto. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se as coisas não acontecerem, essa fé não passa de uma fé de demônios, que creem, mas não fazem nada de bom com aquilo que conhecem, que entendem. Se por um lado nós temos a fé morta, pelo outro nós temos a fé viva. E essa fé é extraordinária. É necessário que a gente tenha essa fé viva. É uma fé que seja superior às dos demônios, que creem, mas não mudam. A nossa fé precisa ser diferente.
Essa fé é gerada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Portanto, ela não tem origem em nós mesmos. Isso é extraordinário. É uma fé que vem do trono da graça de Deus e é derramada no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. O que o apóstolo Tiago quer deixar claro é que, embora as obras não sejam capazes de salvar ninguém, isso é claro e é óbvio para nós, todo ser humano que é salvo produz boas obras. É o que Tiago quer dizer na sequência do texto. Então, qual que é a principal crítica de Tiago? E, por lógica, a sua orientação acerca dessa fé viva e fé morta. Nós vamos ver aqui no texto. Olha só, Tiago 2, é do 15 ao 18, eu separei porque ficou muito grande, então nós separamos em 2 slides. 15 e 16 diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Aquilo que nós testificamos logo atrás a respeito da fé morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Você percebe, irmãos? O que precisa ficar bem claro aqui é que as obras, elas não são realizadas a fim de que alcancemos salvação. Muito pelo contrário. Agora, com a convicção de que nós somos salvos, uma expressão de amor é essa gana, essa vontade que nós temos de compartilhar aquilo que de melhor nós temos recebido, a salvação, a bênção, o favor de Deus imerecido. Então, nós somos impulsionados a agir, a promover boas obras, a olhar para os nossos irmãos com um olhar de amor, com o olhar com que Jesus olhou para nós. Em amor. Então nós agimos. Isso é uma expressão natural, isso é um resultado natural daqueles que têm a sua convicção de salvação. Você percebe? A fé viva. E por fim, chegamos no nosso último tipo de fé, a fé salvadora. Esse tipo de fé é extraordinária. É a fé capaz de nos tornar filhos de Deus. Ela nos salva da nossa miséria, nos salva de nós mesmos, irmãos. Quero dar um exemplo. Você se lembra de Atos 16, vai falar a respeito da prisão de Paulo e Silas. E eles estavam na prisão, orando, cantando louvores, e de repente um terremoto acontece, as grades da cela caem, se abrem, enfim. E o carcereiro que lá estava tirando um cochilinho, ele acorda assustado. E imaginando que todos os presos tinham fugido, ele intenta se matar. E é impedido por Paulo. Paulo grita com ele, olha, não é necessário que você faça isso. Logo depois de todo o susto, depois de recuperado, o carcereiro faz uma pergunta para Paulo. Senhores, aliás, para Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para ser salvo, para que seja salvo? Qual a solução? Você lembra da resposta de Paulo para esse carcereiro? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, aí não tem como não fazer menção também ao que Paulo diz quando ele escreve aos Romanos. Olha só que extraordinário isso aqui. Olha a simplicidade da fé salvadora. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fé salvadora. Fé capaz de nos tirar do inferno e nos colocar no céu. Irmãos, tudo pela fé na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, que nós tenhamos essa fé salvadora, que você possa meditar
acerca desses tipos de fé. Tenta identificar algo que talvez você coloque em prática na sua vida sem que perceba. Faça um comparativo. Presta atenção àquilo que a Bíblia diz a respeito desse tipo de fé e que nós avancemos e cresçamos no nosso relacionamento com o Senhor Jesus através do aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. Como sempre, quero deixar mais um desafio para a próxima aula. Esse desafio, na verdade, é um convite. Um convite para que nós façamos uma aula agora interativa, irmãos. Nós temos o desejo no nosso coração de que você participe ativamente dessas aulas, como nós fazíamos no templo, quando não tínhamos essas restrições. Então, vai ser importante, nós utilizaremos um desses dois programas, desses dois aplicativos, ou o Jitsi Meet ou o Zoom Meet. Nós iremos disponibilizar o link para todos os nossos contatos, nós distribuiremos entre todos os pastores, todos os ministérios e faremos isso se espalhar durante a semana para que você tenha acesso e possa participar. Se for pelo teu telefone celular, é necessário que você baixe o aplicativo e aí o link já vai te direcionar para que você faça isso. É auto-intuitivo, então é muito fácil de você fazer isso pelo telefone celular. Se for pelo computador, pelo seu PC, você nem precisa baixar programa nem nada, ele já te manda para o site da aula, da videoconferência, e lá você vai receber todas as orientações necessárias para que você tenha um bom aproveitamento nessa aula. Bom, nós queremos ouvir você. Nós gostamos de falar, isso é muito bom, todo pregador, todo ministro do evangelho, todo pastor, seminarista, enfim, todo obreiro gosta muito de falar, mas nós estamos precisando de ouvir você também, porque nós sabemos que você também tem a necessidade de falar. Queremos te ouvir, irmãos. A sua participação é importantíssima, irmãos. Então será no próximo domingo, dia 24, com início às 9 horas da manhã, vai ter a duração de 1 hora, cerca de 1 hora, talvez passe um pouquinho, ou talvez seja até menos de 1 hora, vai depender de toda a nossa lida ou assimilação de como funciona essa videoconferência, e nós nos vemos lá, certamente. Eu gostaria que Deus continuasse abençoando a ti, a tua casa, a tua família. Eu gostaria de que o Deus da esperança continuasse derramando pelo poder do Espírito Santo esperança no teu coração. Dias melhores virão, tudo vai ficar bem, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Então, para a sua próxima aula, aliás, para a próxima aula, a sua participação é fundamental. Aqui eu me despeço com esse versículo, essa bênção aarônica, contida lá em Números, capítulo 6, versos 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe poderosamente, hoje e sempre. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, de poder participar contigo dessa aula. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.